André, e além de jornalista, você também é escritor e um dos seus últimos trabalhos foi As Decisões do Coração. Cara, me desculpe, eu não sou escritor. Não. Não, eu sei, é uma forma de Referência mas ao não, autor do assim, livro. Escritor, a palavra escritor e escritora, ela é um negócio são coisas muito importantes, assim. O escritor, a escritora são aquelas pessoas que vivem de escrever livros, têm um talento magistral para operar o nosso idioma, a língua portuguesa, tem uma criatividade absolutamente fora do normal e uma capacidade de produção, porque só é escritor de fato quem escreve, que não é para todo mundo. Então, assim, eu participei de livros, isso eu fiz. E pretendo continuar fazendo, mas escritor é uma outra coisa. Eu não queria te interromper. Não, imagina. Não, certo, mas como excelente jornalista, você participou de livros. E um deles foi, um dos mais recentes foi As Decisões do Coração Estão Sempre Certas, que inclusive faz parte do nosso cenário. Que legal. Com o Fernando Meligeni, convidado do nosso último programa. E eu queria te perguntar, como que foi escrever esse livro junto com ele? Esse livro, cara, eu já falei em outras entrevistas, é um presente para mim. E eu não estou me colocando na conversa assim com algum nível de protagonismo à toa, assim. O Fernando poderia ter escrito esse livro sozinho. É uma homenagem ao pai dele. O Wagner Prado, que vocês todos conhecem, tem um envolvimento muito interessante nessa história. Ele e o Fernando são amigos e conversando há algum tempo, o Wagner sugeriu a ele, na verdade perguntou a ele, quando que vai nascer o livro sobre as histórias do seu Oswaldo, que é o pai do Fernando. E aí o Fernando teve essa ideia e me procurou para conversar. Ele já estava escrevendo a essa época algumas coisas que ele publicava em LinkedIn, em Instagram. Muitas coisas ele escreveu e não publicou. Ele me mandou tudo que ele tinha, mas eu já tinha topado na hora, porque eu conheci o pai dele. Infelizmente, eu não estive com o pai do Fernando pelo tempo que eu gostaria, até porque ele morava em outra cidade, ele morava em Angra dos Reis, eu sempre morei aqui em São Paulo. Mas eu sabia, eu entendia o potencial que esse livro tinha e eu conhecia muitas das histórias que o livro conta. Então, o Fernando poderia ter escrito esse livro sozinho, porque o livro é em primeira pessoa, é ele conversando com o leitor, e são histórias que ele viveu. Ele poderia ter escrito esse livro, se ele quisesse, um parceiro, com um monte de gente. E ele me fez esse convite. E o livro ficou muito bonito, assim, de verdade, não foi por causa do meu envolvimento, mas o livro ficou muito bonito, o livro ultrapassa as fronteiras do esporte, o livro pega as pessoas pela coisa da paternidade, pelas relações, pela história. Tem muita gente que tem nos procurado, claro, muito mais ao Fernando do que a mim, mas eu recebo muita coisa também, de gente que vê o próprio pai nas coisas que o Oswaldo diz, que o Fernando conta. Então isso tem sido muito, muito, muito gratificante, comovente até em alguns casos. E eu falei para ele, a primeira pessoa para quem eu falei sobre considerar esse livro um presente para mim foi o próprio Fernando, e eu continuarei pensando assim.